Jesus estava em pé diante do governador e este o interrogou, dizendo: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: Quem está dizendo isso é o Senhor. Mas quando foi acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes judeus, Jesus não respondeu nada. Então Pilatos disse: Você não está ouvindo as acusações que estão fazendo contra você? Porém, Jesus não disse nada, e o governador ficou muito admirado com isso. Em toda a festa da Páscoa, Pilatos costumava soltar um dos presos a pedido do povo. Naquela ocasião estava preso um homem muito conhecido chamado Jesus Barrabás. Então, quando a multidão se reuniu, Pilatos perguntou: Quem é que vocês querem que eu solte? Jesus Barrabás ou este Jesus que é chamado de Messias? Pilatos sabia muito bem que os líderes judeus haviam entregado Jesus porque tinham inveja dele. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, a sua esposa lhe mandou o seguinte recado: Não tenha nada a ver com esse homem inocente, porque esta noite, num sonho, eu sofri muito por causa dele. Os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus convenceram a multidão a pedir ao governador Pilatos que soltasse Barrabás e condenasse Jesus à morte. Então o governador perguntou: Qual dos dois vocês querem que eu solte? Barrabás, responderam eles. Pilatos perguntou: Que farei então com Jesus, que é chamado de Messias? Crucifica, responderam todos. Ele perguntou: Que crime ele cometeu? Aí começaram a gritar bem alto: Crucifica! Então Pilatos viu que não conseguia nada e que o povo estava começando a se revoltar. Aí mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pela morte deste homem. Isso é com vocês. E toda a multidão respondeu: Que o castigo por esta morte caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, como eles haviam pedido. Depois mandou chicotear Jesus e o entregou para ser crucificado. Depois os soldados de Pilatos levaram Jesus para o palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com uma capa vermelha. Fizeram uma coroa de ramos cheios de espinhos e a puseram na sua cabeça e colocaram um bastão na sua mão direita. Aí começaram a se ajoelhar diante dele e a caçoar, dizendo: Viva o rei dos judeus! Cuspiam nele, pegavam o bastão e batiam na sua cabeça. Depois de terem caçoado dele, tiraram a capa vermelha e o vestiram com as suas próprias roupas. Em seguida, o levaram para o crucificarem. Quando estavam saindo, os soldados encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. Eles chegaram a um lugar chamado Gólgota. Gólgota quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Mas depois que o provou, ele não quis beber. Em seguida, os soldados o crucificaram e repartiram as suas roupas entre si, tirando a sorte com dados, para ver qual seria a parte de cada um. Depois disso, sentaram ali e ficaram guardando Jesus. Puseram acima da sua cabeça uma tabuleta, onde estava escrito como a acusação contra ele: Este é Jesus, o rei dos judeus. Com Jesus crucificaram também 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Os que passavam por ali caçoavam dele, balançavam a cabeça e o insultavam, dizendo assim: Ei, você que disse que era capaz de destruir o templo e tornar a construí-lo em 3 dias. Se você é mesmo filho de Deus, desça da cruz e salve-se a si mesmo.
Os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes judeus também caçoavam dele, dizendo: ele salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Ele é o rei de Israel, não é? Se descer agora mesmo da cruz, nós creremos nele. Ele confiou em Deus e disse que era filho de Deus. Vamos ver se Deus quer salvá-lo agora. Ao meio-dia começou a escurecer e toda a terra ficou 3 horas na escuridão. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eli, Eli, lema sabachthani. Essas palavras querem dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Algumas pessoas que estavam ali ouviram isso e disseram: ele está chamando Elias. Uma dessas pessoas correu e molhou uma esponja em vinho comum, pôs na ponta de um bastão e deu para Jesus beber. Mas outros disseram: espere, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Aí Jesus deu outro grito forte e morreu. Então a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços, de cima até embaixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitas pessoas do povo de Deus que haviam morrido foram ressuscitadas e saíram dos túmulos. E depois da ressurreição de Jesus, entraram em Jerusalém, a cidade santa, onde muitos viram essas pessoas. O oficial do exército romano e os seus soldados que estavam guardando Jesus viram o terremoto e tudo o que aconteceu. Então ficaram com muito medo e disseram: de fato, este homem era o Filho de Deus.